dia a todos vocês que estão aqui conosco na Rádio Esforçai, a rádio que nasceu do coração de Deus para o seu coração. Amém? E hoje, para vocês que estão aqui conosco, entrando agora na rádio, vocês estão conferindo mais um episódio inédito da nossa programação Assíduos no Sangue, que acontece toda quarta-feira às 10 horas da manhã, ao vivo aqui na rádio, certo? Para estar acompanhando conosco a programação ao vivo, basta apenas digitar o endereço no seu computador, em qual dispositivo você estiver, com acesso à internet, www.radioesforçai.com, certo? E entrando aqui você vai poder estar conferindo todas as programações, e de quarta ao vivo, Assíduos no Sangue, ok? Antes de nós entrarmos no tema de hoje, eu quero estar passando alguns recados bem rapidinhos, mas antes, claro, eu não poderia deixar de dar os meus cumprimentos também aos nossos ouvintes no podcast, certo? E também aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês, amém? Bom, os episódios completos das nossas programações que fazemos de quarta aqui, eles estão disponíveis no podcast Assíduos no Sangue, que você pode estar encontrando tanto na plataforma da Anchor ou na plataforma do Spotify, certo? E toda terça-feira, às 10 horas da manhã, você poderá conferir um lançamento do novo episódio do nosso podcast. Lembrando que os links para esses dois, para o Anchor e para o Spotify, você pode estar acessando através das minhas redes sociais, no link que está na minha bio do Instagram, Elionai Haddad, ou no meu perfil do Facebook, Elionai Haddad também. Mas além disso, os episódios completos, eles também estão disponíveis no formato em vídeo, lá no canal do YouTube da Rádio Esforçai, certo? E toda sexta-feira, ao meio-dia, terá um lançamento de um novo episódio aqui da nossa programação, certo? E também quero deixar de antemão, né, não deixar passar batido esse convite, vocês que nos seguem, fiquem sempre atentos, porque toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, estará saindo um novo vídeo lá no meu canal do YouTube também, né? Vídeos que abordam temas específicos, né? E que são discutidos aqui na nossa programação de quarta. Toda quinta-feira às 10 horas, então no meu canal do YouTube, você pode estar conferindo esses vídeos, certo? Bom, então esses são os recados, eles estão bem falados e bem dados. Agora vamos falar sobre o tema de hoje, né? Hoje, para quem esses dias atrás esteve olhando, né, seguindo nas minhas redes sociais, puderam ver a arte que foi feita para a programação específica de hoje, né? Hoje é uma programação especial que nós preparamos com muito carinho, diferente de tudo que a gente já fez, né? E eu até coloquei assim que nesse programa de hoje nós íamos abordar dois movimentos artísticos diferentes, duas linhas artísticas, né? E até coloquei dica, né? Que era para olhar na imagem, porque a arte que foi feita foi para trazer, né, a associação dessas duas linhas artísticas. E nós vamos falar sobre elas hoje. Eu quero deixar aqui bem claro uma coisa: nós não estamos aqui para apoiar, nem muito menos criticar qualquer uma dessas linhas artísticas seculares, entendeu? Nós estamos aqui também para mudar valores e nem princípios bíblicos e evangélicos. Nós estamos aqui para trazer esse conhecimento que nós avisamos que estaremos trazendo, para estar adicionando, incorporando o que queremos tratar hoje aqui. Então, sem mais delongas, suspenses e mistérios, nós vamos estar abordando um pouco hoje sobre o nosso conhecido hip hop e a nossa querida pop art, a arte popular, certo? Mas por que nós vamos estar falando sobre elas hoje? Tendo em vista que elas são tão diferentes, né? A pop art, o hip hop, eles são
tipo, bem diferentes mesmo, desde o contexto social em que eles surgiram, né, toda a época, as ideias que eles defendem, aquilo que eles transmitem, eles são bem diferentes. Mas é incrível como ver que, apesar dessas diferenças notórias, bem aparentes, eles têm uma coisa em comum, que é o quê? Que é o contestamento da realidade. Ou seja, eles questionam, criticam, eles contestam uma ideia, como eu falei, uma realidade. Nós vamos estar vendo um pouco mais agora. Agora, separando eles, né, vamos falar um pouco sobre a pop art. Pop art, ela surgiu cerca de 1950, mas o auge dela foi nos anos 60, em Nova York. Resumindo assim, para não até tomar muito tempo da nossa programação, a pop art, ela veio para contestar, mas para contestar o quê? Ela veio para se opor à indústria de massa, né? A todo esse sistema de consumo. Ele veio para mostrar assim que esse consumo excessivo que a indústria de massa, a publicidade, o marketing impõe na sociedade, né? Porque a indústria de massa ela faz o quê? Ela usa de questões sociais para estar produzindo um produto e levá-lo a consumo para gerar um lucro em cima disso. Porque assim, o problema do capitalismo, nós sabemos que o capitalismo tem envolvimento nisso, não é ter dinheiro ou não é você deixar de comprar ou comprar. A questão é toda a manipulação que tem por trás, né? Então, como eu falei, vamos supor, por exemplo, eles têm tem uma causa social, uma questão social, e a maioria da população de um determinado país é em prol dessa causa. O que a indústria de massa ela vai fazer? Ela vai utilizar do marketing, da publicidade, de propagandas, outdoors, tudo envolvendo essa causa social que muitos apoiam, e em cima dela vai estar gerando um produto. E por que eles fazem isso? Com a consciência do quê? De que se esse produto ele estiver vinculado com essa causa social que muitos apoiam, essa massa que é em prol dessa causa vai consumir esse produto e vai gerar uma renda, vai gerar dinheiro, entendeu? Então assim, eles não são tontos, é algo bem planejado, entendeu? Mas a pop art ela veio para criticar tudo isso, todo esse sistema de consumo excessivo, né? Porque eles impõem uma produção excessiva e ao mesmo tempo incentiva esse consumo excessivo para dar conta da demanda, né? Porque, querendo ou não, toda essa parte, esse sistema, eles valorizam aquilo que cai no gosto do povo, né? E a pop art, ela surgiu com a ideia de contestar essa realidade. Então, assim, como a publicidade, ela envolvia coisas da vida cotidiana, eu falei mesmo de questões sociais, problemas sociais, a pop art também. Ela se aproximava da vida cotidiana, trazia questões sociais, mas ironizava, entendeu? Ao mesmo tempo, o capitalismo. Para quem já via um pouco, conhecia a pop art, vê que eles têm muito disso, de às vezes usar um logo, uma marca conhecida, né? Por exemplo, uma marca de refrigerante, de alguma comida, ou até mesmo o rosto de celebridades, né? De famosos. E eles usam isso porque a publicidade usa isso também. Então eles se aproximam muito da vida cotidiana, daquilo que acontece no dia a dia da sociedade. E também a pop art utiliza de cores intensivas, cores fortes, vibrantes, né? Porque tecnicamente a pop art ela joga na mesma moeda que a publicidade, que a indústria de massa, né? Por quê? Porque, gente, quem trabalha com marketing sabe que o uso inteligente das cores
necessário para atrair o público para consumir algum produto. Então vamos supor que alguém faça um logotipo ou uma propaganda de uma comida, por exemplo, de um hambúrguer, vamos supor. Eles vão usar o quê? Vão usar cores fortes, vão usar o vermelho, o amarelo, o laranja, tudo que remete a essa comida, e na arte eles vão fazer de tudo para esse produto estar aparentemente o mais saboroso possível. Tudo isso como aquele ditado, né, que é dito: as pessoas comem com os olhos. Então eles vão atrair através da arte, da publicidade. E a pop art fazia a mesma coisa. Eles usavam dessas mesmas cores, usavam essa técnica que a publicidade usava para chamar atenção para essa ironização do capitalismo. E eles também tinham muita inspiração nas revistas em quadrinhos. Nós podemos ver que algumas artes, eles têm aquele pontilhado, né? Nos rostos dos personagens tem aqueles pontilhados pretos. Mas tudo isso para ser o lado debochado da coisa. Então, assim, em suma, a pop art, ela critica todo esse sistema de alta produção, de produção excessiva e de consumo excessivo. Agora, deixando de lado ela e partindo para outra linha artística, nós temos o hip hop. O hip hop também contesta uma realidade. Só que a diferença é que o do hip hop ele é mais intenso, assim, ele é algo mais forte. Porque o hip hop ele já deixou até de ser um movimento artístico para ser uma cultura popular. E ele surgiu em um contexto sociopolítico bastante delicado e bem específico. Era um período, né, de alta criminalidade e violência no local de origem dele, que foi lá nos subúrbios de Nova York, na década de 70, onde havia comunidades de origem africana, caribenha e latina. E o hip hop ele veio criticar todo esse cenário político caótico, né, que incentivava a violência, incentivava os roubos, a criminalidade, o assassinato. E nós sabemos mesmo, aqui no Brasil, temos o Rio de Janeiro, que é conhecido mesmo por esse índice lá nas favelas de criminalidade. O hip hop nasceu nesse mesmo contexto de violência, né? Ele vem com mistura de sons e de vários cenários políticos e sociais. E ele usa a questão que ele usa da música, ele usa da dança, o breakdance, e de pintura, o grafismo, né? A partir do hip hop vê a origem dos grafiteiros. Tudo isso para contestar essa realidade política e social. Mas uma coisa até interessante de se saber, fica como uma curiosidade: o termo hip hop ele começou a ser utilizado desde 1898, é o que? É quase 130 anos atrás, então já tem uma idade bem avançada, né? E é engraçado que, se formos separar esses dois termos, o hip ele significa aquilo que é atual, né? Algo atual, e o hop é o movimento da dança, ou seja, eles expressavam a arte para contestar algo que era atual, um problema, uma questão social que era atual da época. E até hoje nós vemos letras de música, danças ao som de canções que contestam, por exemplo, o problema político, a corrupção que é na política, a ineficácia da justiça, a criminalidade, a pobreza e todos os outros problemas que nós conhecemos. O hip hop ele contesta essa realidade mais da população que vive uma vida em condições precárias e que é exposta a muita violência, sabe? Assim, por que eu trouxe todo esse conhecimento para vocês? Porque, primeiro, como eu falei, são duas linhas artísticas que contestam alguma coisa, ou seja, elas se opõem, elas se tornaram sistemas que se opõem a um sistema, né? A pop art ela se opõe a um sistema capitalista, um sistema capitalista, e o hip hop ele se opõe a um sistema muitas vezes opressor, injusto e ineficaz, certo? Só que assim,
são movimentos que cresceram, eles tiveram uma expansão a nível internacional. Hoje é muito difícil você não conhecer uma pop art, não ver no outdoor algo que puxe, que remete a esse designer que nós encontramos na arte popular. E também é muito difícil você não conhecer o hip hop hoje, as letras do rap, os rappers, MCs, DJs, os b-boys, que são os que dançam o breakdance. E eles cresceram de uma forma muito grande. Por quê? Porque não tinha uma pessoa só por trás disso, eram várias pessoas se propuseram a estar em prol desse movimento, dessa causa. Ou seja, tinha união. Era um grupo de pessoas que buscavam se aliar em prol de algo, de um objetivo. Agora, como nós podemos trazer toda essa questão para nós, como cristãos? Olha, essas pessoas, vamos deixar algo bem claro, elas estavam em prol de uma causa que não tinha um princípio bíblico, entendeu? Que não está diretamente ligado a ver com o reino de Deus. E eles cresceram, é algo que deu certo e é algo que gera frutos até hoje, entendeu? E nós cristãos? Como é que nós temos agido? Será que, por algum momento, temos deixado de lado a união? E por isso o evangelho não tem causado hoje, na nossa geração, tanto impacto como é para causar? Claro que temos que, analisar N fatores. Porque, gente, a igreja, ela é formada por homens, por pessoas, né? Homens, mulheres. E sabemos que o ser humano, ele tem essa tendência a falhar. Claro, não é pra falhar, não é pra ficar no erro. Mas assim, coisas acontecem. Só que tem muitas pessoas confundindo algumas coisas. Sabe, nós vemos sim N erros dentro do meio gospel, né? Seja cantor, pastor, pessoa famosa, e desde membros, pessoas dentro da igreja local, que às vezes ferem um outro membro, age com desprezo, faz acepção. Eu acho que assim, o Espírito Santo nesses dias ele quer nos levar a lembrarmos do porquê nós somos igreja, entendeu? Você não é igreja, você faz parte da igreja. A igreja é todo um conjunto. É que nem eu chegar para um peixe e falar, não, isso daí é um cardume. Não, ele não é um cardume. Ele faz parte de um cardume, mas ele é peixe. Você é cristão. Você não é igreja, mas você faz parte da igreja. Vamos deixar isso bem claro. E o Espírito Santo quer nesses dias nos lembrarmos da importância da união. Lá em Salmo 133, a palavra do Senhor nos diz: quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. O Senhor, Ele ama a união, e no final desse salmo fala que aonde a união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por que as pessoas deste mundo, elas formam projetos como esse que nós falamos e têm sucesso? E muitas vezes nós cristãos não. Por que será? Por que parece que como a palavra de Deus diz, né? Os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Eu acho que é tempo de nós voltarmos a nossa mentalidade para uma mentalidade de igreja. É tempo de pensarmos como igreja. Por que eu falo isso? Porque, gente, a igreja, ela é uma comunidade que é capacitada como nenhuma outra. Tudo que a igreja fizer em prol do reino, ela vai receber uma capacitação que nenhuma outra comunidade ou movimento artístico ou qualquer império deste mundo vai receber. Porque a capacitação da igreja vem do Espírito Santo, vem de Deus, que é o provedor de toda a criatividade, de toda a inteligência humana, de toda a ciência que nós temos. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Só que se nós ficarmos nos dividindo,
jamais conseguiremos algum sucesso, sabe? Não importa a placa, não importa a sua linhagem, assim, evangélica, porque nós sabemos, tem a Assembleia, tem os metodistas, tem os protestantes, e vai. E hoje em dia tem N placas de igreja. Só que hoje muitas vezes as pessoas confundem, às vezes porque você não é da mesma placa denominacional que ela, entendeu? Você não é irmão em Cristo, você é apenas um conhecido ou um rival. Você se torna uma igreja rival. Quantas vezes nós vemos as igrejas se rivalizando uma com a outra, procurando quem que vai levar mérito pelo quê? Temos que ter em mente que o Senhor nos chamou para sermos cooperadores do reino. A placa que temos que levantar não é da nossa igreja local. O nome que temos que levantar não é o nome do nosso pastor, dos nossos líderes ou o nosso nome. A placa que temos que levantar é a placa do reino de Deus. O nome que devemos levantar é o nome de Deus. É o reino de Deus que importa. E muitas vezes, nós cristãos, nas coisas que fazemos, as coisas que a igreja faz, não prospera, não tem efeito porque não há união, não existe uma motivação pura, não existe um motivo certo. Muitas vezes é para se aparecer, entendeu? É para conseguir alguma fama, alguma recompensa em cima disso. Temos que ter consciência desse grave problema que está acontecendo nas nossas igrejas. E está acontecendo. E está acontecendo, sim. E nós, como cristãos, a começar de mim, a começar de você que está ouvindo o podcast, a você que está ao vivo na rádio, a você que está assistindo esse episódio no YouTube, é a começar de cada um de nós essa mudança. Entender que nós somos melhores do que ninguém. E que temos que trabalhar em prol do reino. Independente da sua placa denominacional, sua placa de igreja, o nome do seu pastor, o ministério em que você está inserido, não importa, não importa. É tempo de nos unirmos. É tempo de nos unirmos. Em 1 Coríntios, já que estamos falando sobre isso, vamos trazer referências bíblicas. Em 1 Coríntios, a palavra do Senhor nos fala, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui ele fala sobre ministros do Evangelho. Todos nós somos ministros do Evangelho. O Senhor chamou a todos nós, ele não fez exceção. Ele não falou, ide pastores, ou ide ministros de louvor, ou ide só membros e pregar o Evangelho a toda a criatura. Não, ele falou, ide. Ele simplesmente deixou isso claro, ide. Então isso vale para todos. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Anunciai o reino de Deus. Porque o Espírito Santo ele está sobre nós. E o Espírito Santo, como eu falei no episódio anterior, ele não é, assim, um poder, um troféu que você adquire, entendeu? Não vamos aqui, eu tenho o Espírito Santo sobre mim. Não é igual Ben 10, entendeu? Não é assim que funciona, não é poder mágico. O Espírito Santo, ele vem para nos ensinar a viver o reino de Deus aqui. E um dos princípios é o amor a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus à frente de todas as coisas é amar o nosso próximo, sermos unidos. A igreja precisa ser unida nesses tempos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E todos nós iremos prestar contas diante do Senhor, em cima dos talentos, dos dons que Ele nos deu e da missão que Ele deu para nós, do nosso chamado. Então, nós como igreja temos que pensar como igreja. Parar de olhar só para o nosso próprio umbigo. Parar de pensar naquilo que favorece só a nós, favorece só a igreja em que eu estou, favorece só o meu nome, favorece só o meu pastor, o meu líder. É tempo de nos unirmos. Sabe aquela comunidade descrita lá em Atos 2 que todo mundo gosta de falar, aquela comunidade que viveu o avivamento do dia de Pentecostes, sabe? Eles não cresceram brigando.
guerreando ou procurando destaque através de placas. Eles cresceram na comunhão, no partir do pão, no louvor, na adoração, nas ações de graça. Nós somos um corpo. O cabeça é Cristo Jesus. E Ele vai cobrar de cada um de nós, membros desse corpo, aquilo que Ele nos deu. Aquilo que Ele nos deu. Porque Ele é digno de receber todo o fruto, toda a alma. Porque Ele um dia pagou, Jesus, um penoso trabalho. Ele pagou um alto preço e sofreu um penoso trabalho. Ele morreu na cruz, não para que vivêssemos uma vida egoísta, para que buscássemos honra para nós mesmos. Não. Ele morreu para nos salvar e para nos ensinar o reino de Deus, que é a união. Jesus fala, um reino dividido não subsiste. Se Satanás, ele expulsa por ele mesmo um demônio, entendeu? Então ele está acabando com o próprio reino. E a mesma coisa vale para o reino de Deus. Se o próprio corpo de Cristo está se destruindo, está guerreando contra si, não vai subsistir. É por isso que hoje vemos tantos problemas no Evangelho. Vemos o Evangelho tão deturpado. A imagem da igreja está corrompida diante das pessoas, diante do mundo. E hoje foi criada uma intolerância tão grande quanto a crente por causa dessas coisas, por causa de erro de pastores e de membros também. Entendeu? Tem pastores que erram, mas também existem membros que erram, membros que falham. Eu acho que é necessário todos nós cooperarmos um com o outro. Nós somos cooperadores de Deus, cooperamos com o reino de Deus, mas também temos que cooperar uns com os outros. Seja na sua relação pastor e membro, membro-pastor, líder e membro, líder e liderado no caso, né? O liderado e líder, temos que viver em união e entender que estamos trabalhando aqui na terra. Nós somos peregrinos, moramos na terra, mas a nossa cidadania é do céu. Nós estamos aqui só de passagem e temos que entender que enquanto não formos unidos, enquanto não deixarmos o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo, jamais seremos felizes, completos e realizados, e jamais estaremos obedecendo e vivendo tudo que Deus tem para viver. E logicamente não seremos igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo possui uma identidade bem definida, uma identidade não apenas de noiva, mas de um corpo unido e que trabalha pela causa do reino de Deus. Nós podemos muito mais do que as pessoas do mundo afora, porque quem nos capacita é o próprio Deus, aquele a quem nós servimos. Ele disponibiliza recursos, ferramentas, nos concede dons e talentos para estarmos trabalhando e oferecendo o nosso melhor. Sabe, o Senhor ele não nos chamou para sermos heróis, Ele nos chamou para sermos servos. E temos que servir uns aos outros em comunhão na igreja e servir ao nosso próximo lá no mundo, pregando o Evangelho, partilhando daquilo que mudou a nossa vida com eles. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos mostrando assim, algo que me faz bem, então eu quero que você se sinta bem, por isso que eu estou compartilhando com você. Temos que entender o significado disso tudo e aplicar no nosso dia a dia, a começar de mim e de cada um de nós. Amém? Que isso fique muito bem claro nessa programação de hoje e que você possa levar esse conhecimento para outras pessoas que também precisam, para a sua igreja, para o seu pastor local, porque é tempo de nós nos unirmos. Jesus está vindo. Vamos parar de ficar boiando, igreja. Vamos parar de ficar dormindo. É tempo de despertar. O Espírito Santo está nos levando ao despertamento, sacudindo a igreja, lembrando que Jesus está vindo. E tudo que está escrito na palavra vai se cumprir. Ele vai dar recompensa para cada um de acordo com as obras. Se suas obras forem ruins, não espere uma recompensa boa. Não espere a salvação eterna. É tempo de deixar de lado
tudo aquilo que nos impede de sermos unidos, amarmos a igreja, amarmos o nosso próximo e, acima de tudo, o Senhor. Amém? Então, eu quero deixar esse recado aqui para vocês e neste momento fazer uma oração para que em nome de Jesus nós como igreja venhamos despertar. Pai amado, Deus querido, Senhor, queremos te agradecer por essa mensagem com a qual o Senhor está ministrando nos nossos corações. Que aonde, Senhor Deus, esse podcast chegar, esse vídeo, Senhor Deus, chegar, que aonde a minha voz agora está alcançando, ao vivo na rádio, que os corações das pessoas que estão ouvindo, que estão sendo expostas a essa palavra, a essa mensagem que é o Senhor que está passando, eu sou apenas o canal, que elas venham, Senhor Deus, ser quebrantadas por Ti, Espírito Santo, e se arrependerem e procurar a aprender em Ti o verdadeiro amor, a união, a amar o Teu corpo, Senhor Jesus, a igreja, a trabalhar pela causa do Teu reino. Perdoa-nos, Senhor Deus, por muitas vezes nos desviarmos do propósito, pararmos de olhar para o Senhor e começarmos a olhar muitas vezes para as pessoas, para o erro que vemos ao nosso redor ou para nós mesmos. Ajude-nos, Espírito Santo, alinha-nos no Teu caminho, na visão do céu, que possamos dançar ao som da música que o Senhor ecoa em nossos corações e na nossa alma. Que nossos passos venham a ser passos de igreja, de uma igreja forte, de uma igreja que contempla o Senhor, de uma igreja que ama obedecer a Tua vontade, de uma igreja com intrepidez e autoridade, que caminha na justiça do Senhor e que avança para a salvação eterna. Em nome do Senhor Jesus, derrame sobre cada um de nós, Senhor Deus, o espírito de inteligência, de sabedoria e de ousadia. E que em nome de Jesus a mudança venha acontecer a partir de cada um de nós, a começar de dentro de nós, das nossas mentes, do nosso coração, do jeito de pensar. Dá-nos a Tua visão. Ensina-nos, Senhor Deus, a Te ouvir, a olhar com os Teus olhos, a amar com o Teu coração, para que possamos estar na plenitude da Tua vontade e sermos igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu te peço. Amém. Então nós ficamos por aqui. Que a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vocês todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém.